E aí, devs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com o T-Code. Neste vídeo, nós iremos aprender como passar propriedades para o Style Components, para aqueles nossos componentes de estilo que a gente já está aplicando aqui no nosso projeto, que está, enfim, aqui atrás de mim nessa tela. Bom, galera, seguinte, nessa aula a gente vai mudar também um pouquinho o estilo do nosso card e vai entender por que a gente precisaria passar propriedades para dentro dos estilos de componente. E, enfim, não vou dar muito spoiler, a gente vai ver tudo bonitinho logo depois da vinheta. Vocês já estão vendo a minha tela aqui, bem bonitinha. E é o seguinte, o que a gente precisa fazer aqui, ó? Deixa eu até dar mais um zoom para vocês enxergarem legal. A nossa aplicação ela tá assim, beleza? Então eu quero escurecer um pouquinho esse fundo aqui, só rapidamente, pra gente deixar ele bonitinho. Deixa eu pegar aqui um fundo legal. Então bora, para mudar o fundo aqui, vamos no Global Style. E tá esse branco aí. Deixa eu pegar aqui a corzinha que eu troquei. Eu achei que ficou melhor que o mais escuro ali. Beleza. Aí vocês estão vendo que essa minha cor hexadecimal ela tá sendo preenchida aqui, né? É porque eu instalei uma extensão aqui, galera, que é essa extensãozinha aqui, ó. Color Color Highlight. Ele vai fazer exatamente isso. Beleza? Então, aí fica marcando as cores e fica bem legal. Você consegue enxergar as cores bonitinhas. Bom, vamos lá. Ah, ficou mais escurinho aqui no fundo, acho que destacou melhor os cards. Ficou maneiro. Depois até a gente pode pensar em fazer um dark mode desse site. Seria interessante. Como ele é um site de notícias, a maioria dos sites de notícias, eles possuem mesmo essa característica mais clarinha, né? Para facilitar a leitura, enfim. Mas a gente pode pensar num dark mode no futuro, beleza? Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer? Para a gente entender o conceito de passagem de parâmetros para componentes de estilo, porque uma coisa são os componentes do React, certo? Que a gente está criando card, navbar, text limit, tal, tudo bonitinho. Outra coisa são os nossos style components, nossos componentes aqui, ó, de estilo. Então tem como a gente passar parâmetro para cá. E por que a gente passaria parâmetro para um componente de estilo? Bom, vamos aplicar no nosso projeto. No nosso projeto, a gente tem uma top news, que vai ser a última notícia que foi lançada, que foi criada, vai aparecer num banner maior. Igual esse card aqui, vai ser esse card igual, só que maior aqui na tela. Então, a ideia é a gente fazer exatamente isso. Vamos colocar esse card na tela e depois a gente vai entender o porquê a gente precisa alterar e passar os parâmetros e por que a gente poderia passar parâmetros para o Style Components. Então vamos lá, para isso aqui no Services, então a gente tem o Post Service, a gente vai fazer algo bem parecido com Get All Posts, só que vai se chamar Get Top Post. Top Post. Daí, eu tô com o meu API aberto aqui, ó, inclusive rodando, e a gente tem essa rota de top, que pega esse top news. Se a gente entrar no controller aqui, deixa eu subir, que essas top tem bastante coisa, no service. Então aqui no service, ele vai lá e pega top news, vamos lá no repository, aqui é o acesso ao banco. Post, find one, sort, aí ele coloca decrescente, né, e popula com user. Então ele só tá pegando o primeiro item dos meus objetos, de trás para frente, e aí quando a gente manda todos, a gente exclui o primeiro. Então ele não está aparecendo por padrão. Então aqui é só em posts a gente colocar a rotinha top, beleza? O resto é tudo igual. Daí a gente vai lá para nossa home, que é onde a gente está fazendo find all de posts. E aí eu não vou fazer um find all post, eu vou fazer aqui um find posts. Ou find news, né? Eu coloquei posts, news, isso confunde um pouco, né? Deixa eu fazer um find. Post news dá na mesma, tá? Inclusive vou até mudar o nome desse aqui, ó, para posts. Set posts. A gente vai tratar tudo como post, né? Então bora. Bom, aqui estão os posts, aí aqui é set posts. Beleza. Aqui mesmo, eu poderia criar uma função só para trazer o top, mas
acho que não vale a pena. Não vale a pena, tá? Então eu vou fazer aqui mesmo. Depois que ele der um set ali, eu vou colocar um const que é response. Posts response, né? Então, posts. Posts response. Vai ser esse cara aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Com top post response. Vai receber um await lá do meu get top post. Beleza? Já importou aqui pra mim, tudo certinho. Deixa eu excluir esse cara, não serve mais pra nada. Ok. Agora, vamos ver a resposta dele. Então, vou dar um console.log em top post. Pra gente ver o que ele tá retornando pra gente. Então, vamos dar um inspect aqui, né? Um F12. Vamos dar F5. Pronto. Ok, ó, tá aqui, ó. Então, o post, ele traz duas vezes, né? Por causa como ele tá em modo de dev, ele vai renderizar duas vezes o meu componente normalmente. A gente vem em data e a gente tem post. Aí a gente tem o último post aí, que é o Blake Lemonade e do Google teria contratado advogado por conta própria. Essa notícia não tá aqui, porque ela foi excluída de all post, né? Do get all posts. Então é response data post. Ao invés de data results, aqui é data post. Então se eu der um console log nisso, na hora que eu carrego, eu trago apenas o post aqui para mim. E eu tenho todos os dados igualzinho, tá bom? Igualzinho. E o que a gente vai fazer agora, né? Eu vou criar um novo estado para controlar esse top post que ele vai mudar, né? Ele vai mudando. Tipo, conforme as pessoas vão alterando a minha aplicação, aumentando os posts, ele vai mudando o último post a ser colocado. Então, eu vou criar um estado pro meu React conseguir lidar com essas alterações. E não vai ser um array, ele vai ser um objeto. Tá? É um objeto só. E aí eu vou fazer um set post, em vez de console log, colocando essa parada dentro da minha tag posts. E o que eu quero fazer? Eu quero reutilizar esse meu componente de card. Afinal de contas, a gente fez um componente para a gente conseguir reutilizar esse componente. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar ele daqui. Vou colocar ele... vou ter que mudar. Tem um home body aqui, né? Eu vou criar o home header. Então, tem o home body, agora eu vou ter o home header. E aqui, ao invés de item e de... nem vai iterar, nem precisa de chave, ó. Ele nem vai iterar. Ele vai simplesmente pegar o top post, que é um objeto já, e vai mostrar na tela. Isso não vai funcionar porque eu criei uma tag aqui, ó, de home header, que eu não criei, não estilizei ela no meu home styles, tá? Então, eu preciso estilizar esse cara. Eu vou puxar a estilização dele aqui bem rapidinho, só pra gente não perder tempo. Eu tenho o home body, agora eu vou ter o home header, que vai ter mesma largura, display flex, e aí vai ter o margem 1 rem alto para ele ficar centralizado. Então, vamos ver se funcionou. Vou dar F5. E ele dá um probleminha aqui que a gente vai resolver. Ó. Home headers not defined. Eu não importei. Calma, ainda não é o problema que a gente está esperando. Então, agora eu importei, ó, home header aqui. Eu vou dar um F5. Agora ele dá outro erro. Que erro ele dá? Cannot read properties of undefined read length. Qual que é o problema? Como ele está renderizando várias vezes a minha aplicação aqui, esse length aqui não é uma boa prática deixar ele aqui na frente, tá? Então a gente vai tirar esse length daqui. E vai jogar esse length lá pro meu componente de card. Então aqui eu só passo realmente as paradas, né? O que chegou dos meus itens. E aqui no meu componente de card, a gente vem aqui, ó, e é aqui sim, likes length, comments length. Isso não vai solucionar o problema, a gente só resolveu a semântica do nosso código. O que vai resolver? A gente precisa falar assim que likes, ele pode ser nulo. Por quê? Porque se ele não for nulo, ele vai mostrar o tamanho normalmente. Se ele for nulo, o length vai dar erro na minha aplicação. Então, se ele for nulo, para não dar erro na aplicação, ele simplesmente mostra um zero aqui, ou mostra um null, mostra uma parada qualquer. Então eu deixo esse optional chain,
Quer dizer que essa variável likes, ela pode ser nula. Só que a gente também tem, ó, se a gente olhar aqui de novo, a gente ainda está tendo erro. Por quê? Porque a gente ainda tem aqui, ó, no text limit, esse length, que ele tem a possibilidade de ser nulo. Não quer dizer que ele é nulo. Ele tem a possibilidade de ser nulo e o length ele pode dar esse erro. Então é só colocar o optional chain também no text aqui, e aí quando a gente der o F5 agora, já está funcionando, tá bom? Já está funcionando. Olha que massinha. A gente já tem a nossa top new e a gente tem as news pequenas aqui embaixo. Bom, tem bastante coisa de layout que a gente vai alterar nessa aula, porque eu não tô gostando muito do estilo desses cards, e olhando alguns sites de notícias, eu vi um estilo de card que pode ficar legal. Vai ser tranquilo essas alterações, vocês vão perceber. Mas antes disso, percebam uma coisa. O nosso texto ele tá do mesmo tamanho, tanto o título quanto o texto aqui embaixo dos nossos outros cards. Para um card pequenininho, cara, isso funciona super bem. O card é pequeno, pô, fica aqui, ó, um tamanho de texto legal, tudo certinho. Quando o card fica maior, começa a ficar um pouco feio isso aqui, né? Começa a ficar um pouco feio. Como a gente pode resolver isso? A gente pode falar assim, ó, se o card é um card de top news, coloque o tamanho do texto maior do título e o tamanho do texto também maior. E a imagem faça XYZ. Como a gente pode fazer isso? A gente vai mexer principalmente aqui no tamanho dos textos, tá? Então, deixa eu dar um close all para a gente focar aqui. Aqui no home, eu vou passar para o card mais uma propriedade. Eu só vou passar nesse card aqui, que eu vou chamar de top, que vai ser true. Beleza? Já vou passar como true. E aí, se eu não passar nada aqui, ele já vai assumir como falso esse top, porque nem vai aparecer. Beleza? Então, eu estou passando essa propriedade para o componente React Card. É um componente React. Agora, eu preciso achar um jeito de pegar essa props top que eu tenho e passar aqui para dentro, para eu mudar, por exemplo, o tamanho do H2, que ele está sem tamanho nenhum aqui, né? Por exemplo, se eu colocar um font size, por padrão 3 rei. Aí vocês vão ver grandão. Ó, 3 rei ficou legal para esse título daqui, né? Jogou a imagem pro lado e tal, só que não ficou para esses de baixo. Então eu preciso colocar 3 rei para quando for top e 1 rei, sei lá, a gente testa, para quando não for top. Como eu passo então essa propriedade para cá? Para passar essa propriedade, gente, não é difícil, tá bom? Não é difícil. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, da mesma forma que a gente passa a propriedade para fazer, da mesma forma que a gente passa a propriedade para o componente React. Então eu tenho que passar aqui pro card body. Então card body vai receber uma propriedade top que vai vir de props.top, que são as propriedades do meu componente, eu estou passando para o meu style components. Beleza, passei. Agora, como eu pego ele aqui, por exemplo, para fazer essa modificação? Eu vou usar template string, então vou colocar isso aqui envolto de uma template string, tá? Porque a gente está, né, numa string. Então, quando eu coloco isso aqui, eu estou adicionando o código JavaScript aqui dentro. E aí eu pego todas as props que eu posso receber, eu chamo de props ou de banana, tanto faz, mas a gente vai chamar de props, né? E aqui eu vou ter um props.top, beleza? E aí já posso fazer um ternário aqui. Se for true, se for uma mensagem de top, aí tudo aqui precisa estar tem que ser string, tá? Então vai ser 3 rem. Se não for top, vai ser 1 rem, que é o tamanho do texto. Beleza? Aí eu formatei aqui com pretty, ele deixou só mais bonitinho o meu código, mas funciona do outro jeito também. Então, olha que interessante. Agora, ó, esse aqui é top, esse card. Então, ele ficou grandão. E esse aqui, o estilo não é top, então ficou menor. Um rem a gente já viu que ficou pequeno, né? Então, vamos aumentar isso aqui para 1.5 rem. E já ficou num tamanho agradável, bem bonitão. A gente pode fazer a mesma coisa para esse texto aqui. Esse texto, ele não tem... É só de colocar um font size na raiz do body aqui, ó. E aí você vai ver que vai ficar gigante, tudo gigante. A gente pode mudar, obviamente, né? Então, aqui vai ser 0.9 e esse aqui vai ser 1.5. 1.5. Beleza, se a gente olhar agora, ó, ficou muito legal. Nosso texto aqui menor e nosso texto aqui um pouco grande. Beleza? Bom, vocês já aprenderam a passar propriedade, agora vocês podem fazer isso com qualquer coisa. Então, você quer que, putz, nesse Style Components, se eu receber uma propriedade de, sei lá, a imagem, a gente vai fazer isso
logo mais quando a gente clicar aqui, ó. Eu quero mudar para cor azul. Quero aumentar o tamanho. Depois que eu cliquei, então é um ato que eu fiz lá no componente, eu quero passar para o meu Style Components. A gente pode passar dessa maneira. Beleza? Show de bolinha? Então, entendam a diferença. Style Components Props e componentes do React Props. Props do componente do React. Props do componente do React são essas aqui. A gente passa assim e recebe aqui desse jeito. Para o Style Components a gente passa bem parecido, só que a hora de receber é diferente. Então é usando template string, porque a gente está dentro de uma string, né? Então eu coloco aqui e aqui dentro é código JavaScript. Beleza? Mas sim, essa é a magia. Agora vamos melhorar esse layout? A melhora desse layout, gente, vai ser o seguinte. Eu quero que essa imagem ocupe toda essa parte aqui lateral e que toda essa outra parte aqui seja uma coisa só. Então tudo isso eu vou fazer alteração no card, tá? Então eu vou criando aqui o nosso card e dividir ele da forma que eu quero. Bom, a imagem vai sair daqui de dentro e a imagem vai fazer parte do card body como um todo. Então eu vou colocar aqui dentro do card body. Isso aqui, né, esse text limit vai aqui para dentro, e aí se a gente olhar a gente já tem uma diferença, né, já tá mudando pra caramba. Eu quero colocar esse meu card footer junto com esses dados aqui, ó, para eu criar dois blocos, um bloco que vai ter título, texto e o curtir e comentar, e o outro bloco aqui que vai ter apenas a imagem. Então, para fazer isso, eu pego o meu footer aqui, ó, e jogo aqui dentro. E aí eu vou precisar fazer o quê? Aqui envolto desse aqui, eu vou criar um novo componente chamado card header, que vai ser o meu cabeçalho do meu card, né? O cabeçalho vai ser o título e essa parada. Beleza? Card header, card footer e é tudo dentro do card body, tá bom? Esses caras envoltos de uma div, porque aí o card body vai pegar essa div toda, colocar para a esquerda e a imagem colocar para a direita. Aí ele deu pau porque eu não tenho esse card header aqui, eu já vou puxar ele aqui para vocês. Uma coisa importante desse card header é que as minhas props ali, ó, card footer, vou colocar aqui em cima. Eu vou passar agora as minhas props para ele. Não vou passar mais aqui pro card body, tá? Então, porque senão ele vai afetar inclusive o footer. Então, eu vou segmentar ele para cá. Então, ele tem um display flex, flex direction column, 100% do espaço, aí a fonte de acordo com o card, margem bottom de 1 rem, o H2 e tudo bonitinho. Esse H2 eu posso tirar daqui. Essa imagem continua aqui bonitinha. E a div também. Só essa div que vai mudar um pouco. Eu vou colocar nessa div aqui, ó. Flex direction column, space between e padding de 1 rem. Se a gente olhar agora, eu não importei o card header, né? Só importar o card header aqui, pronto. Agora sim, beleza. Agora a gente tem esse grupo e esse. Agora a gente precisa deixar um do lado do outro. Para isso, aqui ó, a gente tinha colocado flex column no body, a gente tira o flex column, porque aí ele vai jogar um do lado do outro. Beleza, estamos quase lá. Né? Agora eu quero tirar o padding do meu card body e colocar o padding só aqui dentro. Olha o que vai acontecer com a nossa imagem, que legal. Então, no meu card body, eu vou tirar o padding de 2 rem e vou colocar no meu card container, né? E vou colocar só dentro dessa div aqui. Já tá, né? Já tá aqui um padding nessa div. Quando a gente olhar, a nossa imagem ela preenche 100% aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai resolver essas imagens que não estão preenchendo, mas ela preenche 100% e deixa todo o resto pro lado, tá ficando bem melhor. Só que tem um porém, você percebeu aqui, ó, que aqui as pontas não ficaram arredondadas? Não adianta dar o zoom, que ele é responsivo. As pontas não ficaram arredondadas. Se a gente olhar, eu tô aqui em cima, mas se a gente olhar aqui, ó, as pontas do nosso card são arredondadas. Então a nossa imagem, a gente precisa fazer o seguinte, a nossa imagem, a gente precisa fazer um border radius. E aí a gente vai colocar 0, 0, 0, 0. Olha o que é isso. Isso aqui é top, right, bottom, left. Então, pensa no quadrado. Eu quero colocar curva no top? Não. No right? Sim. No bottom? Sim. No left? Não. Então, eu vou colocar aqui ponto 3 em, né? Ponto 3 em e
0.3 rem. Aí vocês já vão ver que as bordas vão ficar arredondadas aqui e não vão ficar desse lado, ó. Essa imagem fica bem nítido como as bordas vão se comportar. Beleza? Então, borda colocada, tudo bonitinho. Agora a gente precisa arrumar essa imagem, tá bom? Essa imagem, eu vou colocar ela como... Aqui eu vou jogar um 40%. O meu card body, eu vou falar que ele vai ocupar 100% da altura. Então, ó, já falei que ele ocupa 100% da altura. E 100% da largura também. Outra coisa que eu vou tirar aqui é o gap, o align items. Vou deixar assim, card body, para não influenciar muito nos outros itens. Pronto, ó, tirei o gap, tirei o align items, justify content, a gente já tem a imagem cobrindo aqui, ó, 100% da direita do nosso card. Beleza? Eu não estou passando a propriedade para cá, por isso que o texto está pequeno, tá? Eu não estou passando por card header. Se a gente olhar, a gente está passando por card border. Então vamos pegar aqui, ó, e passar por card header. Vamos olhar. Agora sim a gente teve o resultado que a gente desejou. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente precisa fazer. Ou então já estamos com uma carinha de card um pouquinho mais bonitinha, né? Com essa imagem aí maior e tal. Agora uma coisa que a gente precisa melhorar é esses itens aqui, ó. Esses itens, eles estão todos errados aí, né? A gente precisa dar um jeito nesse cara. Para isso, o que eu vou fazer? Por que ele está errado assim? Porque como essa div está dentro do card body e essa div também está dentro do card body, quando eu chamo div no card body, ele coloca esses estilos para todas as divs aqui dentro. Então, vou mudar isso aqui para section. Aqui dentro, vamos mudar para section. Só um nome nome diferente. Vamos mudar para section. E aí aqui, no meu card footer, onde era div, eu vou colocar section. E aí, se a gente olhar, a gente tem o resultado que a gente estava esperando. Tá bom? Uma coisa importante, uma coisa muito importante. Deixa eu ver se eu já adicionei aqui. Já adicionei. Essa div, eu adicionei aqui um justify content space between. Por quê? Né? Nessa minha div aqui, ó. Essa div que engloba o header e o footer. Por quê? Se a gente inspecionar e passar o mouse, a gente vai ver exatamente isso. Ó. Ele pega todo esse conteúdo e joga para o topo, e pega todo esse conteúdo aqui, pega todo o header e joga para o topo, e pega todo o footer e joga para o bottom, lá para o footer. E aí a gente tem essa impressão, independente do tamanho do texto, a gente sempre vai ter isso aqui embaixo e isso aqui em cima. Ó. Você vê que o texto aqui ele varia um pouco e a gente continua com o mesmo resultado, bem bonitão. Tá bom? A gente tem uma padronização melhor da nossa aplicação. Bom, o texto tá legal, tá show de bola. Deixa eu ver se falta alguma coisa para a gente implementar. Se eu mudei alguma coisa específica. Eu acho que não. Eu acho que é isso. Temos um resultado aí bem satisfatório. Essa é a ideia, gente. Talvez a maior parte do tempo aqui a gente mexeu um pouquinho em estilo para deixar nosso card bonito, mas perceba que a gente reutilizou esse nosso card, apenas passando aqui um top true para mudar os estilos, porque, enfim, é legal um card maior, a letra ser maior, enfim, a gente poderia mudar a cor, a gente poderia fazer um monte de coisa, a gente poderia fazer coisas, assim, muito legais, tá? Então aí você pode usar a sua criatividade, tá passando aqui pro header, né, o top, eu posso passar esse top também pro card body, e aí no card body mudar a disposição, colocar a imagem para outro lado, ou mudar a cor, enfim, fazer alguma coisa que você queira aí para diferenciar. Acho que só mudando o texto para mim já ficou bem legal e deu uma impressão aí realmente que é um cara maior, né? Tipo, ele tem estilos maiores, só que reutilizando o seu código. Então, se você curtiu isso aqui, se você achou, pô, legal, passar a propriedade para Style Components pode ser bem útil, já aperta o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estão saindo vídeos aí quase toda semana e você vai conseguir acompanhar esse projeto que tá ficando bem legal. Beleza? Show de bola? Gente, espero que vocês tenham curtido, de verdade, assim, espero ter ajudado vocês. O foco principal era passar propriedades aí e consumir o nosso top, né, que aí faria sentido a gente passar propriedade pro estilo. Mas a gente acabou já até alterando um pouco o nosso layout, deixando ele um pouquinho mais bonito e vendo mais coisas de CSS. Assim vai ser até o final, a gente vai conhecendo bastante coisa de CSS enquanto a gente vai aplicando os conceitos de React e o que realmente a gente precisa fazer para o nosso projeto ficar 10 de 10. Beleza?
A gente se vê então num próximo vídeo. Espero você lá. Falou!